Oi, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês. E procurar um ângulo bom, né? Pra gente ficar, conversar, bater um papo, deixar um papo em dia e falar sobre um caso real. Gente, por incrível que pareça, mas muito real. Não foi uma, ela não é das primeiras nem vai ser das últimas. Infelizmente é a realidade, mas acontece. E às vezes não acontece no início, mas acontece depois, né? E a gente vai, quer dizer, algumas pessoas vão empurrando com a barriga, deixando acontecer para não perder um casamento de anos e anos, né? Já tô dando spoiler aqui, que eu vou falar sobre casamento, sobre uma pessoa que, não vou dizer o nome dela, mas vou chamar ela de Carla. Mas vou mostrar aqui o vídeo dela falando um pouco sobre o casamento, que ela que teve que bancar tudo. Bancar mesmo, tá bom? Aí, o que mais me impressionou, gente, é porque ela conhecia ele e as pessoas que conheciam ela, parentes dela, pai, mãe, já orientava que o relacionamento deles dois não tava dando certo. Achava que não tava dando certo. Mas mesmo assim, ela segurou no amor que ela sentia por ele e não deixou os pés delas fixar no chão e foi nas nuvens, né? Bom, ela é essa pessoa aqui que eu vou botar fixada aqui no meio, hein? Eu e ela, né? Então vou mostrar só aqui. Julho de 2023, que nós nos casamos. Alguns meses antes do casamento, eu ainda tava assim uma loucura total, porque muita coisa ainda não tinha sido quitada. E foi nesse momento que eu comecei a pedir dinheiro emprestado para pessoas da minha família, para que eu pudesse cobrir o restante da dívida desse casamento. E nisso eu sempre falando para ele, eu tô pegando dinheiro com fulano, com ciclano, beltrano, você vai ter que me ajudar a pagar. E aí minha mãe me vendo naquela situação, ela pegou e chamou ele, a minha ex-sogra e a minha ex-cunhada para almoçar um dia na casa deles e a gente ter uma conversa séria. Acho que ali faltava um pouco mais de um mês para o casamento. Gente, foi assim o seguinte. Ela conheceu esse rapaz, começaram a namorar, teve um término, voltaram de novo, teve outro término, voltaram de novo. E aí, quando ele queria voltar para ela, que sempre ele terminava e ele voltava. Ela disse que só voltava para ele se fosse para casar, para ficar definitivo. Então resolveram casar. Quer dizer, antes disso, ela foi avisando alguns parentes. Quem assistir esse vídeo vai ver que ela já disse que estava noiva, que ia casar, já tinha dado até a data, sendo que o rapaz, né, o sujeito, ainda não tinha pedido ela em casamento. Ela só tinha falado isso, né, que se voltasse para ele, que seria para casar, para ficar os dois juntos logo uma vez. E ela disse que já tinha noivado, que já tinha até a data do casamento, que ia casar com 2 anos depois, né? E realmente foi como ela disse. Mas, gente, daí começa todo o inferno. Por quê? Porque ela trabalhava, ele trabalhava. Só que antes de casarem, o pai e a mãe já sabia pelos términos deles e o jeito frio que ele se comportava com ela, que ele não era uma boa pessoa, né?
já não era uma boa pessoa. O que é que ela deveria fazer? Olhar, prestar atenção. Mas que é o amor, quando o que faz, quando ele, como ele fica diante de um acontecimento desse? Ele fica cego, né? Ele acha que a pessoa pensa, é o jeito dele, ele é assim desse jeito, então a gente tem que gostar daquela pessoa do jeito que aquela pessoa é. Mas a gente tem que prestar atenção que a gente tem que gostar do jeito que aquela pessoa é, entre aspas. Entre aspas, né? Você não tem que gostar de uma pessoa e ser abusada, deixar ser abusada por aquela pessoa, porque aquela pessoa é fria, porque aquela pessoa não concorda em pagar, por exemplo, vai numa lanchonete e não paga o lanche, deixa você pagar o lanche que você tomou, que ele também, né, nem isso ele fazia, porque ele dava algumas desculpas. Já dava a atender algumas coisas, né? Porque uma pessoa não precisa nem ter estudo, uma pessoa não precisa ter uma estabilidade financeira alta para entender isso, não, gente. Ó, só basta ter conhecimento, experiência da vida. O tempo da experiência, o tempo da maturidade, não. O tempo não dá maturidade. O tempo só dá maturidade para aquela pessoa que quer ter, que quer aprender com cada caída que você cai e cada levantada que você se levanta, o porquê você se levantou e o que você vai fazer depois que você está em pé, né? Se você vai dar 2 passos para trás ou passo para frente. Aí é você que decide. Tem namoros abusivos, tem noivados abusivos, casamentos abusivos. O que é um namoro abusivo? Um namorado possessivo, que você vestiu uma roupa, já não veste mais porque o namorado não gosta. Ah, não, se eu gosto dele, eu tenho... a gente tem que aceitar o jeito dele. Gente, não é assim. Não não confunda, como se diz, gostar do jeito que aquela pessoa é, com o que aquela pessoa quer. Aquela pessoa tá querendo. Aquela pessoa tá impondo. Então, isso daí não é o que aquela pessoa é. Porque a gente tem que aceitar do jeito que aquela pessoa é. Por exemplo, aquela pessoa usa um brinco, aquela pessoa usa um tipo de roupa diferente que você não vê. Aí tá ok. Você conheceu aquela pessoa daquele jeito, então, se você não quer aceitar aquela pessoa daquele jeito, termina. Ou fica com a pessoa porque tem que aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Essa menina, que eu vou chamar ela de Carla, ela fez essa, não vou dizer burrada, mas vou dizer assim, imaturidade. A imaturidade de querer casar. Por quê? Tem pessoas, principalmente as mulheres, são muito românticas. Quando chega numa certa idade, elas sonham no casamento, elas sonham no preparativo, sonham naquela festa, na família, naquele dia. Aquele dia pra gente é o dia tão importante, gente, mas parece que é o dia mais importante da vida da gente. É o casamento, porque você ali é o centro das atenções. E você gosta de ser o centro das atenções. Eu me casei, sim, casei primeiro no civil, não fiz festa nenhuma. O meu segundo casamento, que foi no religioso, eu fiz como é que se diz? Uma janta para minha família, que é grande, né? E a família do meu esposo também. E, gente, a gente não pegou empréstimo, a gente não pegou dinheiro com alguém, assim, vou pegar tanto e depois eu vou lhe pagando aos pouquinhos, não. A gente marcou o casamento, depois desmarcou.
botou mais 6 meses pra frente. Por quê? Porque a gente queria fazer um casamento, casar e não ficar devendo. Até porque a gente já morávamos junto, né? Já tinha até um filho com 14 anos, porque quem me levou para dentro da igreja para o meu marido foi o meu filho com 14 anos, porque infelizmente não tem meu pai morreu na época, o meu pai já tinha falecido. Então eu preferi que fosse o meu filho. Eu achei bonito, achei que ia ser bonito, né? E as pessoas iam gostar de ver. E o que aconteceu? Gente, eu não tenho um trabalho fixo, eu não tenho trabalho nenhum. Meu trabalho é dona do lar, dona de casa. E quem deu tudo foi o meu marido, quem pagou tudo foi o meu marido, né? Que eu fui comprando as coisas, fui guardando, fui pagando uma coisa, pagando outra, paguei o salão, a gente pagou o salão, a gente foi comprando bebidas, foi comprando algumas coisas que era para fazer, para coisas de salgado, e fomos assim, sabe? Quando foi alguns meses antes, a gente já foi assim, sabe? Foi muito simples o meu casamento, não teve buffet, não teve vou contratar uma banda para ir pro meu casamento. Não teve isso, até porque eu queria simples, não queria me endividar, porque, gente, eu acho, no meu sentido, para quem tem condições, tudo bem. Uma festa linda, com buffet, com tudo, para você não se preocupar, não quebrar tanta cabeça com certas coisas, que eu acho difícil a noiva não quebrar a cabeça com certas coisas, porque por mais simples que seja, você quebra a cabeça, filha, porque é muita coisa para você resolver. É tudo para pessoa, que é a mulher, para resolver muitas coisas, muita coisa mesmo. Mas no meu casamento, na minha mini festa, que eu falo assim, o meu marido se envolveu, mas muito, quase 100% igual a mim, assim, em termos de ajuda, né? Braçal, financeiro, tudo. E a minha filha, né? Na época já adulta, né? Eu também tenho uma filha adulta, né? Do meu primeiro relacionamento. E me ajudou bastante. Eu só contratei um garçom, foi 2, para servir bebidas, outro salgados, depois aperitivos, né, para comer com bebidas, né, ter os seus aperitivos com bebidas como cerveja, bebida quente, né, refrigerante. E contratei só uma arrumação para fazer uma arrumação básica, né? Nas mesas, fazer uma arrumação no palco para botar o bolo, para ficar uma coisa um pouquinho arrumadinha. Não foi tão simples, mas também não foi tão humilde, vamos se dizer assim, né? Mas para mim foi maravilhoso. Se me perguntar, você se arrepende? Eu me arrependo de algumas coisas que eu não me adiantei de fazer antes. Porque você deixar em cima da hora para resolver, gente, é ruim. Você quebra a cabeça, você chega na hora do casamento, você tá assim, ó, super cansada, não tá relaxada, coisíssima nenhuma para ir para a igreja, e bate uma dor de barriga em você na hora que já tava para você ir para a igreja. E é aquela hora, você sabe que as pessoas que estão ali, o olho é só para você, então você tem que você quer estar bonita, você quer estar sendo bem vista por aquelas pessoas, então você ali, nossa, sonhei tanto com esse dia, mas agora, como é que vai ser? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão... O que é que as pessoas vão dizer? É tudo que passa na cabeça da pessoa, né? Então, como eu falo para vocês, é um planejamento, gente, que a gente deve planejar muito, mas muito mesmo. Financeiro, emocional, braçal. Mas isso daí não tem a mínima dúvida que precisa disso. Meses antes, anos antes.
se for fazer uma festa grande, uma festa mesmo, anos antes, vai guardando aquele dinheiro. O que eu digo para você, é melhor fazer uma coisa básica, ou se você já tem uma casa mobiliada de tudo, faz um festão. Mas se você não tem, prefira ter uma casa, ou que seja sua ou alugada, mas mobiliada com os seus móveis, de que gastar tudo numa festa. Porque, gente, super vale a pena você fazer uma coisa simples, mais bonita, um pouco elegante, mas não aquele estrondoso, aquilo, né, que gasta rios de dinheiro e quando termina a festa, fica só as dívidas. Fica só as dívidas, gente. Então, quem tá para casar, quem não tem tantas condições, gente, o máximo que você faz é tratar de 3 coisas. Buffet, porque você aí não vai estar com o bucho ralando no dia do seu casamento ali, cozinhando. Um buffet e umas 3 pessoas para ajudar a servir, e tem a sua família também que pode lhe ajudar. Eu tenho certeza que ajuda. Mas, gente, o que eu falo é para você. É muito quebrar de cabeça, mas eu digo para você, eu amei a minha festa de casamento, não me arrependo, faria tudo de novo, melhor ainda, um pouco, mas eu não gastaria mais dinheiro, não pegaria dinheiro para fazer um festão, só para mostrar às pessoas que eu ia fazer uma festa grande, né? Porque aí a pessoa tem que mostrar que tem condições. Se você só mostrar que tem condição de fazer uma festa, mas depois você vai morar na casa dos pais, vai morar numa casa de aluguel, você vai depender das coisas que pode ganhar do seu casamento para você viver numa casa, gente, é péssimo. Então, o que eu digo, essa pessoa dependeu tudo dela, essa menina que eu vou chamar de Carla, ela pagou tudo, comprou tudo, fez o casamento, pagou tudo, buffet, festa, tudo. O casamento foi horrível. O casamento foi péssimo dela, que ela já via ao decorrer do tempo do namoro, noivado para o casamento, o tipo de pessoa que era. Então, além dela gastar muito no casamento, o casamento não valeu a pena. Aí, vamos ver, você quebrou a cara 2 vezes, ou 3, ou 4, ou 5 mil vezes. Ela pegou um dinheiro para comprar um apartamento e fez, tipo, como você faz uma conta conjunta. Porque ela já estava sabendo que ele estava endividado, estava com o nome sujo. Então, ela fez, tipo, uma conta conjunta, tipo assim, vou ficar endividado, ele vai ficar endividado também. Então, o que aconteceu? Ela disse que os 2 iam pagar, né, esse apartamento. Então, ela foi no banco, fez, né, todo o processo lá e foi aceita e tudo certo, tudo ok. No casamento, próximo do casamento, ligaram para ela e disseram que já estava com 2 parcelas atrasadas do apartamento. Ele dizendo que tinha pago, só que não. O que é que ela fez? Deixou, pagou e continuou. Os pais dela viram que ela estava tão apressada, tão agoniada, que ajudou o pai, a mãe, algumas pessoas da família, ajudou o casamento, já que eles não queriam, não era um casamento do agrado deles, mas já que ela queria, ele queria que pelo menos ela ficasse mais um pouco tranquila, entre aspas, né? Porque a gente é pai e mãe, a gente é assim. A gente aconselha, filho, não faça isso, não faça aquilo. Mas ele continua batendo na mesma tecla. Eu quero, eu faço, eu quero. Já é de maior, já tem o seu trabalho, então faz a besteira. Depois vem chorando para os pais. O que é que acontece? Aí o pai tem que dar o ombro e a mãe deu o ombro para chorar, né? E foi isso que aconteceu. Tipo, vender o carro para botar nessa festa. Ela fez uma festa de casamento e na noite de núpcia não teve núpcia, não teve lua de mel, só teve a lua, o mel não teve.
Então, foi terrível do primeiro dia do casamento até o final. Hoje em dia ela vive muito bem, né? Com um namorado que ela conheceu, namorado, como se diz, né? Vive muito bem, ela conheceu outra pessoa com o passar do tempo e ela se arrependeu muito, mas ela disse que isso é uma aprendizagem para aquela pessoa. Mas o que eu digo não é uma aprendizagem, você não precisa passar por isso para dizer que você precisa passar para você aprender. Gente, tem coisas, você tem que quebrar a cara para aprender. Não, você tem coisas que você não precisa quebrar a cara para aprender. Por exemplo, usar droga. Você não precisa usar droga, ficar viciada para aprender que não pode usar droga. Então, nem tudo é como se você acha, né? Como se diz, você tem que aceitar aquela pessoa do jeito que aquela pessoa é. Tipo, ele era muquirana, ruim, endividado e uma pessoa que muito frio, que não dava valor para os sentimentos dela e tava pouco se lixando. O cara só bebia, só gastava, o dinheiro que ele pegava só era para os gastos dele e o dela era para o gasto da casa e o restante. Se ela não quisesse ficar endividada com nome sujo, ela tinha que pagar. Então, gente, às vezes dá todos os sinais, aquela pessoa dá todos os sinais que é uma pessoa que não vai dar certo. E você, sendo uma pessoa que já tem os seus 20 anos, 20 e poucos anos, namore, ame, se apaixone, mas tenha os pés no chão. Porque isso daí eu também já passei, já fui jovem, já fui adolescente, sei o que a gente, quando gosta, a gente fica cega, a gente não vê os defeitos daquela pessoa. Se vê os defeitos, acha assim, não, aquela pessoa é desse jeito, então eu tenho que gostar daquela pessoa do jeito que ela é. Não, você não tem que gostar do jeito que aquela pessoa é. Tipo, se não soma coisas boas, você não tem que gostar daquela pessoa do jeito que aquela pessoa é. Se não soma nada de bom pra você. Então, fica o recado para você, fica o recado para quem quer aceitar, fica o recado para quem quer pegar isso para a sua própria história, né? É uma história real, como eu mostrei aqui dessa moça, né? Mas que eu digo para vocês, quando for pensar em casamento, gente, pelo amor de Deus, não vai só por festa, só para mostrar que vai fazer uma festa. Você vai porque você ama aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa pode dar certo. Pode até não dar certo depois, né? Porque ninguém tem escrito na testa que vai dar certo, né? Às vezes a gente se engana muito. Aquela pessoa começa a mudar ao decorrer do tempo, mas não está escrito na testa que aquela pessoa com o tempo vai mudar, vai ficar diferente com você. Mas pelo menos você viu aquela pessoa ali. Não, eu me enganei com aquela pessoa depois do meu casamento. Ela foi mudando com o decorrer do tempo. Tá bom? Só isso, gente. Um beijo, super beijo pra vocês. Se inscreva no meu canal, gente. Dá o like. Pode compartilhar. Curta aí. Se é um vídeo longo, se vocês acham, dá uma pausa, depois volta, assiste de novo, dá uma pausa, depois assiste de novo, tá bom? E faz assim, mas assiste o vídeo todo, tá? Gente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro e força, foco e fé, tá? E embora, né? Tchau.